que, ô Nicola, o Guilherme já chegou aqui num desânimo, falou que começou o campeonato carioca. Tinha ninguém no estádio, eu tava assistindo o jogo, era o narrador lá e eu aqui. Uma tristeza. Bicho, falou numa tristeza, mano. Portuguesa ganhou de 1-0 do Bangu. O Nicola devia estar assistindo lá em São Paulo, tudo Portuguesa, né, Nicola? O que você achou? Não, mas tem rivalidade entre as portuguesas. Ou foi-se o tempo em que a minha Lusa de São Paulo era soberana. Agora eu tô vendo de vez em quando a Portuguesa do Rio fazer melhor campanha que a Portuguesa de São Paulo. Portuguesa Santista ousar vencer a minha Lusa. Enfim, mas sobre os estaduais, eu até tô terminando um levantamento que vai ser bem legal, que eu vou divulgar no 98 Esportes, sobre cotas de televisão. Quanto é que cada campeonato estadual tá pagando? E a discrepância é absurda. Alguns dos números que eu já tenho para passar para vocês. Os grandes em São Paulo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, estão faturando cada um 40 milhões de reais. Só a título de comparação, Atlético e Cruzeiro tem 5 milhões de reais. Então, e aí vou acrescentar com mais um número alarmante. A Ponte Preta e o Novo Horizontino, que acabam de subir da segunda para a primeira divisão do Paulista. A divisão das cotas de TV no Paulista, ela se dá por tempo de casa, né? Por tempo de participação na primeira divisão, exceto para os grandes. Os grandes têm uma cota diferente. Então, a Ponte e o Novo Horizontino, que acabaram de vir da segunda divisão, vão ter mais ou menos 9 milhões de reais para receber pela cota de participação no Paulista, contra 5 milhões do Galo e do Cruzeiro. E 40 milhões do São Paulo, 40 milhões do Santos, do Corinthians e do Palmeiras. E aí até estava terminando agora há pouco uma live no meu canal, e aí perguntaram, Nicola, o que esperar dos estaduais? Por que há tanta diferença entre o Campeonato Paulista e o Carioca? Para mim, o resumo dessa diferença está na distribuição da grana. Quando você dá 10 milhões de reais para o Guarani, por exemplo, você permite ao Guarani montar um time melhor do que quase todos os concorrentes dele em outros estaduais. E isso faz com que o Campeonato Paulista seja melhor e permite aos paulistas, ao longo do restante da temporada, na Série B, na Série C e na Série D, que esses times sejam mais competitivos. Então, o Campeonato Estadual, que é alvo de discussão, vi vocês falando que há dois defendendo o estadual e dois contrários. O Campeonato Estadual de São Paulo, ele é o supra-sumo, é o único que está dando certo. Os outros, pelo que eu estou levantando, cotas ridículas. Eu acho que é questão de tempo para que os estaduais precisem ser repensados de maneira drástica, mas aí a gente precisaria ter a CBF assumindo o ônus de mais divisões no Campeonato Nacional, com Série E, F, G, H, algumas séries mais regionalizadas, para que os times tivessem campeonato para disputar durante toda a temporada. Porque estamos falando de muita mão de obra que surge em campeonatos estaduais, os campeonatos estaduais têm seu papel importante, sim. Ele é dos nossos, Bob. Ele tá com a gente. Eu e você, não Nicola. Sei não. Três. Não sei não. Não sei se ele tá com vocês dois, não. Ele não é a favor do estadual? Não, você viu que ele colocou... Nicola, boa noite, prazer estar falando com você novamente. Ele colocou o seguinte, há uma discrepância gigantesca entre o campeonato paulista e o campeonato que tem que se repensar de maneira drástica os estaduais. Ok. Ele não puxa ele pro seu time, mas não. Mas isso eu e Bob também achamos que tem que ter. Não. Tem que ter. Tem que ter uma mudança drástica. É claro, é uma questão, assim, essa diferença de investimento é uma questão de oferta e demanda, né? De audiência. Nós estamos falando de números de consumo. São 35 milhões de diferença Paulista... numa arrancada de ano, gente. Mas se o Campeonato Paulista tem um consumo muito maior, né? Tem uma estrutura muito melhor, porque o interior de São Paulo tem, né, uma estrutura mais bem equipada para isso, e aí uma coisa vai encaixando com a outra. Né? Nicola é meu e do Guilherme. Você gosta de estadual não, Nicola? Sim ou não? Porque ele gosta do Nicola, ele gosta do estadual brasileirado. Não, calma. Qual? Série C, F, gente, vocês estão querendo confundir o cara. Então, assim, na essência, eu acho que os estaduais são fundamentais. Abrir mão do estadual é abrir mão de dar oportunidade para muito jogador que surge. Mas o grande problema é que assim, as televisões deixaram de ter interesse nos estaduais. Existia um tempo em que a Globo pagava quantias boas para o Campeonato Gaúcho, para o Campeonato Mineiro, para o Campeonato Catarinense, para o Campeonato Carioca. A Globo abriu mão de transmitir vários dos estaduais. E para outros ela continua transmitindo com cotas ridículas. Então, diante desse cenário, para receber muito pouco durante o estadual, eu defendo que a gente pense num calendário nacional.
Só que eu não acredito que a CBF vá assumir essa responsabilidade de fazer uma organização de várias divisões de campeonato nacional para dar vida para esses clubes. A minha preocupação é dar vida para clubes grandes, médios e pequenos durante todo o ano. Eu não acho que a CBF está preparada e nem interessada em cuidar disso. Então, por enquanto, eu sigo defendendo os estaduais. Eu acho que a CBF está preocupada em não ser presa, a maioria, né? Primeiro, botar mais dinheiro no cofre? E botar mais dinheiro no cofre. A prioridade é essa. Só não vamos para cadeia e também não vamos ver se a gente arruma mais uma grana. Essa é a prioridade. Depois, pensar na seleção brasileira. Depois, pensar no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Depois, se for o caso, né, aí pensar no bem-estar nos outros 99% de atletas profissionais do futebol brasileiro que ganham um salário mínimo, né, Nicola? Bom ponto. A última das preocupações é com os times pequenos. E aí, Bob, só para completar em relação à discrepância, né? Cara, a gente está vivendo uma realidade. O futebol brasileiro tem como grande atrativo a competitividade, né? O Campeonato Brasileiro do ano passado, que tinha o Botafogo disparado e vários outros times ainda sonhando com o título, e o Botafogo não ganhou o título, inclusive foi para a pré-Libertadores. Mas eu temo que isso não dure mais muito tempo. Eu estava contando pro pessoal do 98 Esportes hoje de manhã que o Palmeiras fechou um novo patrocínio pro futebol feminino. 23 milhões de reais com uma casa de apostas. Esse valor de 23 milhões pro time feminino, pelo peito e pelas costas, equivale a praticamente o mesmo valor a que terão direito o Atlético e o Cruzeiro com seus patrocínios master do time masculino. 25 milhões fixos para o Galo, 25 milhões fixos mais bônus no Cruzeiro. É muito diferente. A gente tem que lembrar do Corinthians, que anunciou agora há pouco um patrocínio só para o peito de 120 milhões de reais, de um Flamengo que tem 85 milhões de reais apenas pelo peito e vai para o 4º ano consecutivo faturando acima de 1 bilhão de reais por temporada. A gente vive hoje, felizmente os clubes têm capacidade de arrecadar mais, mas esse bolo não está sendo bem dividido. E a minha preocupação é de que com essa má distribuição do bolo, a gente tenha diferenças muito grandes entre os clubes e o grande atrativo do nosso campeonato, que é o equilíbrio, acaba indo por espaço. Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho dessa coisa do fair play, o famoso fair play, se a gente consegue implementar isso no Brasil de alguma forma. Agora também, o patrocinador dá dinheiro, quando der para mostrar o patrocinador, os caras não mostram. Perfeito.